dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João. Estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de Excel. Bem, gente, nossa aula de hoje nós vamos continuar nessa segunda parte que nós estamos falando sobre algumas funções um pouco mais avançadas, sobre algumas questões de tratamento de dados e por aí vai indo, ok? E hoje não vai ser diferente disso. Hoje eu separei aqui duas funçõezinhas muito épicas para a gente trabalhar, que é a função escolher e o suplemento solver. Nós vamos falar um pouquinho também sobre suplementos, o que são, como aplicá-los e o que fazer com eles, ok, gente? Então vamos começar aqui pela ferramenta escolher, tá, gente? Que é uma funçãozinha, na verdade, que ela serve para eu escolher informações e a partir dessas informações que foram pré-definidas, eu vou trazer uma resposta. Ela parece bastante com um se, mas ela tem outros tipos de aplicação, ok, gente? Porque o se, enquanto ela faz um teste de se não for isso, eu faço isso, o escolher ele dá valores exatos, ele tem essa pequena diferença. Bem, logo de cara eu já montei aqui já alguns exemplos, como exemplo 1, exemplo 2 e suplementos, tá? Vou começar pelo exemplo 1. Eu tenho aqui uma função onde eu mostro as datas, tá, gente? Com o dia da semana, perdão, com o dia do mês, o mês e o ano que nós nos encontramos. E eu posso trazer o retorno em dias em número e o dias em texto. Para retornar o dias em número, eu já tenho uma função própria para isso, que é o dia de semana, okay? Bem tranquilo. Que ele vai falar se o dia 1, se o dia 2, se o dia 3, por aí vai indo. Onde que eu vou pegar o número de série? A partir daqui, que é a base onde ele está sendo testada. Ele vai estar perguntando também se eu quero retornar algum tipo de dia, né? Tipo, sendo o 1 de domingo e o 7 o sábado. Ou eu quero falar que o 1 é segunda e o 7 é domingo. Ou o número 0 é segunda e o 6 é domingo. Então tem alguns tipos aqui que eu posso retornar. Eu vou utilizar o valor normal, que é o primeiro dia sendo domingo e o último sendo sábado, que é o 7. Então eu nem preciso botar o número 1 aqui, eu posso simplesmente só fechar, né? Pronto. Número 3, né? Isso significa que, primeiro, domingo, 2, segunda, 3 é na terça. Então se eu jogar aqui para baixo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Bem tranquilo. Ok? Vocês já conseguiram pegar mais ou menos a ideia do número em semana, dia da semana em número. Se vocês forem ver lá no calendário de vocês sobre essas datas aqui e os números que eu tô falando, você vai ver que vai bater todos eles. O Excel ele vai vir no seu próprio calendário, né, do seu computador, e vai identificar esses valores. Mas agora como é que eu faço para escrever em texto? Eu vou utilizar a funçãozinha escolher, ok? Escolher, bem tranquilo. Eu vou falar aqui qual é o número do índice e depois eu vou dar o valor. Nesse caso, ele vai testar aqui, né, aqui que vai ser feito o teste, e agora eu vou dando os valores. Caso o valor seja 1, nesse caso ele vai me retornar o valor de domingo. Agora, caso o valor seja 2, ele vai me retornar o valor de segunda. E por aí vai indo. Caso o valor seja 3, ele vai me retornar o valor de terça. Se a gente vê por aqui, ó, valor 3, valor 1, valor 2, eu posso botar infinitos, tá, gente? Caso o valor seja 4, é quarta-feira, posso botar também funções aqui dentro, então dá pra eu brincar um pouquinho com isso, né? Vocês podem ver isso. Opa, já tá fechando aqui, eu não quero fechar. Eu esqueci de abrir parênteses aqui. Pronto, obrigado. Cujo valor seja 5. Então, eu vou trazer aqui o retorno de quinta. Eu tô aqui dando um exemplo um pouco mais simples, tá, gente? Mas vocês vão ver que tem outras aplicações. Sexta. E para finalizar, o sábado. Opa, deixa eu deletar aqui. Sábado. Parece ser um conceito simples. Ele é simples na hora de formatar, mas dá para fazer muitas coisas extremamente complexas e interessantes com ele. Então, terça. Bem tranquilo, né? Dia 3, terça. Se vocês forem ver a data, também é terça. Joga aqui para baixo. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Bem tranquilo. Se caso vocês não entenderam nesse primeiro exemplo, vamos dar uma olhada aqui nesse segundo exemplo, que eu acho que a aplicação é um pouco mais interessante. Aqui eu tenho o índice de vendas, né, de vendedores, né, que tem os nomes de vendedores, e quantos eles venderam em janeiro e quantos eles venderam em fevereiro. Então eu tenho o mês 1 e o mês 2. E eu vou, a partir dessa funçãozinha, disso que eles estão fazendo, pegar a média de vendas que eu tive na minha loja de acordo com esses vendedores. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou abrir aqui a função média, né, para pegar a média. Só que dentro aqui da função média, eu vou botar uma outra função, que é a função de escolher, ok? Que ele vai pegar aqui o valor aqui de cima, para ver se é o valor 1 ou o valor 2. Se caso o meu valor for 1, ele vai pegar a média desses valores aqui, né, de todos esses vendedores de janeiro. Porém, se caso meu valor for 2, ele vai pegar a média dos meus vendedores de fevereiro.
Vou fechar 2 vezes, porque eu abri 2 vezes, então eu fechei uma para escolher e uma para média. Pronto. Então a minha média de vendas de janeiro foi R$ 782,40. Deixa eu botar aqui em reais, né? Para ser um pouco mais bem formatado para vocês, contábil também. E se caso for em fevereiro, a minha média foi R$ 989,80 em vendas. Viram como eu posso aplicar aqui funções dentro de funções para a gente trabalhar com essa função de escolha? Bem, gente, essa aí vai ter que ser uma questão que vocês vão ter que trabalhar aí pensando, raciocinando, etc. Que é muito da ideia dessa segunda parte do módulo, onde que eu vou ensinar ferramentas para vocês, ok? E vocês, a partir dessas ferramentas, em conjunto com as ferramentas mais simples que a gente falou, a gente vai começando a criar técnicas, a gente vai começando a criar formas de trabalhos que facilitem a nossa vida. Aqui eu coloquei a média, né? Ele vai pegar a média de acordo com o que sair aqui da escolha, ele vai trazer a média ali. Então, eu crio aqui uma mini tabela dinâmica, né? Que nem a gente já tinha conversado aqui. E eu posso botar aqui infinitos meses, janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai indo. Okay? Então, eu acho que ficou bem tranquilo aqui sobre a função escolher, né? Que eu escolho de acordo com o índice, lembrando que o número de índice aqui é onde que vai ser determinado, né? Da onde que ele vai tirar o valor. E depois a gente vai colocando aqui se o valor for 1, for 2, for 3, for 4, for 5, for 6, for 7, infinitamente, para trazer aqui a nossa resposta aqui. Pode ser em texto, pode ser em fórmula, pode ser de diversas maneiras, né? Ele vai escolher dentre as opções. É quase um mini C. Bem, gente, vamos aqui agora para a segunda parte da aula, que é sobre suplementos, tá, gente? O que é um suplemento, primeiramente, gente? Suplementos são, às vezes, fórmulas, ferramentas, etc., que elas são extras do Excel, não são parte das ferramentas bases do Excel. Professor, eu tenho que pagar para esse suplemento? Claro que não, você pode baixar lá no próprio site da Microsoft, ou dependendo da sua versão, ele já vem aqui incluso, né, dentro ali, meio que como funções escondidas aqui. Para eu habilitar esses suplementos é bem simples, é só vir aqui na minha aba desenvolvedor. Algumas aulas atrás eu expliquei como é que faz para desabilitar essa aba desenvolvedor, é só vir aqui em cima, né, selecionar opções de faixa de comando e habilitar a faixa de desenvolvedor. Vir aqui em suplementos do Excel e nós vamos botar aqui como solver, isso aqui ó, solver, e dar como certo e botar aqui como ok. Ao eu fazer isso, o suplemento já vai ter entrado aqui. Se caso vocês não tiverem suplemento, é só vocês abrirem no site da Microsoft e vocês baixarem o suplemento Solver, que quando vocês clicarem aqui também vai estar lá. O suplemento Solver ele está a partir do Excel 2010, se eu não me engano, ok? E pode variar um pouco de algumas versões para cá, tá, gente? Então, qualquer dúvida podem me perguntar ou pesquisar na internet que vocês conseguem encontrar como habilitar a função Solver dependendo da sua versão. A sua grande maioria é fazendo esse grande passo a passo que eu fiz aqui, bem tranquilo, ok? A função Solver de vocês vai estar lá na aba de... Cadê? Dados, ok, gente? Solver tá aqui. Vou só ler aqui para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa função Solver antes de eu explicar aqui o que eu fiz aqui. A ferramenta de Solver é uma ferramenta de teste de hipótese que vai encontrar um valor ideal para uma célula de destino, alterando os valores nas células usadas para calcular uma célula de destino. Então isso aqui serve muito para quem está na escola aí fazer aquele f de x. Como é que eu vou encontrar o x? Que tipo de funções eu tenho que fazer para encontrar o x? Parabéns, o Solver faz isso para você de graça no 0800. Só basta você saber, né, utilizar ele ao nosso favor. Enfim, então ele vai fazendo ali testes de hipótese até encontrar um resultado de acordo com as regras que a gente vai montando para ele. Vou explicar aqui essa minha funçãozinha que eu criei. Eu tenho aqui diversos números aleatórios que eu criei aqui. Depois eu vou falar sobre como criar números aleatórios na próxima aula, quem sabe. E aqui eu tenho as regras, tá? Que as regras estão como zero. Eu tenho aqui que a soma de todos esses números aqui está dando este valor aqui, 1185, né? Eu botei a soma de C4 a C27, né? A soma de todos esses números. Porém, eu queria que a soma de todos esses números fosse 530. Então, que números aqui eu tenho que somar para que a minha meta de 530 seja alcançada? Ok, gente? Então, tenho isso em mente. Eu tenho essa soma de valores, eu quero que a minha soma seja 530. Então, quais valores eu tenho que somar e quais eu não tenho que somar para chegar em 530? Complicado, né? Fazer isso aqui de cabeça, né? Meio complicado. Tem até algumas funções matemáticas para te ajudar, mas é tenso. A minha regra, ela tá como 0 aqui, por quê? Porque eu vou marcar como 1 aqueles que vão ser somados e 0 aqueles que não vão ser somados. Só para vocês terem essa ideia, assim, de formatação. Aqui no soma, eu joguei um soma-si aqui,
aqui o que seria esse soma-se. Para quem não lembra do soma-se, eu falei lá na aula de si, okay? Que ele vai buscar os critérios de onde que ele tem que somar, o intervalo, etc. Então ele vai somar todo o meu intervalo aqui de D4 a D6, que é essa aqui da regra, ok? Sendo que ele só vai somar quem está como número 1 e ele vai somar esses valores aqui, ok? Então quem for número 1, ele vai testar aqui quem é número 1 para somar esses valores aqui que estão do lado, ok? Que aí ele vai ter que obter que resultado, o de 530. E o que é 530? É a minha meta menos a minha soma. O meu resultado aqui tem que estar como 0, né? Porque se eu quero alcançar a minha meta menos a soma que eu tenho que ter, ele tem que ter o resultado exato de 0. Não sei se vocês conseguiram entender aqui quais são os procedimentos. É um fator meio lógico, né, gente? Onde que eu tenho números, eu vou deixar aqui meio que marcações para esses números que eu vou somar para chegar na minha meta. Esse aqui é o meu somador para eu somar, né, de acordo com os valores que eu estou colocando, né? Tipo, por exemplo, se eu pegar aqui o 99 e botar como 1, ele já começa a somar o 99, aumenta o resultado aqui. Pegar aqui o 56 e botar como 1, né? Imagina, fazendo isso aqui. Aí, sei lá, o 99, botei como 1 e ele vai mexendo ali. Claro que fazendo isso de cabeça é bem complicado, né? Deixa eu botar aqui todos como 0, resultado. Mas quem vai me ajudar nisso é a ferramenta Solver, galera. Então, vamos logo para ver como é que essa ferramenta funciona. Bem, vamos clicar aqui na Solver aqui. Eu já abri aqui a minha ferramentazinha de Solver. Tá, vocês já estão conseguindo ver. A primeira coisa que ele está perguntando aqui é qual o objetivo, né? O que eu tenho de objetivo? Eu poderia escrever ou botar aqui. Eu quero que esse aqui que vai ser o meu objetivo, né, gente? Deixa eu só limpar aqui. O meu objetivo é essa célula aqui, a F10, que estava marcando ali a J também. Então eu quero que o meu resultado seja esse aqui. Eu quero que o meu resultado ele se transforme no valor de 0, né? Ele está como 530, mas o meu objetivo é que aquela célula se torne 0, ok? Aqui agora ele está perguntando quais vão ser as células que vão variar, né? Que eu vou fazer variáveis. Nesse caso, as células que vão ser variáveis vão ser essas daqui. Essas células que vão ser mutáveis, né? Das regras aqui que eu falei para elas, que elas vão ser 0 ou 1 para fazer a soma, né? Então, mais uma vez, esse aqui é o meu objetivo, que no caso é essa célula aqui, que está 530. Eu quero que ela fique na meta de 0 e os valores as células que vão ser mutáveis para que esse valor seja 0 são essas daqui, da regra. Okay? Marquei todos aqui. Aqui, as sujeitos de restrições é onde que eu vou botar as minhas regras, tá, gente? Quais regras que tem que ter para que eu chegue nesse valor? Eu vou botar aqui algumas regrinhas aqui para auxiliar a gente. Apertei aqui em adicionar, né? Ele já botou aqui, ó, referência da célula, né? Quais são as células. Então eu quero que o resultado aqui que eu estou utilizando, ele seja maior ou igual a 0. Por que eu quero que ele seja maior ou igual a 0, galera? Ele tem que ser maior ou igual a 0, pois se caso ele não chegar no valor de 0, ele seja um valor ali aproximado de 0, mas que seja maior, que não seja negativo, ok? Então eu falei isso para ele, ó, vai ter que ser o mais próximo de 0, mas tem que ser maior do que 0, isso que eu estou falando aqui agora. Adicionando aqui agora, gente, agora eu vou fazer outra regra, aonde que essa regra vai seguir para todos essas daqui, ó, da minha regra, aonde que eles devem obter valores binários, ok? Então ele deve me retornar valores binários. Pessoal, o que é valor binário mesmo? Valor binário é se é 0 ou 1. Então a única mudança que deve ter ali nesse meu valor aqui, na minha zona de regra, é que eles têm que ser valores binários, 0 ou 1, ok? E o meu resultado, ele tem que ser próximo, tem que ser 0, né? Eu pretendo que seja 0, mas se caso não for, ele vai me trazer valores próximos a 0, ok? Então essa é a ideia aqui pra gente resolver todo esse conteúdo. Quando eu botei aqui todas as regras, eu posso botar várias regras, alterar regras, aumentar regras, né? Vai de acordo com o que você quer colocar. Eu vou botar aqui como resolver. Vamos ver aqui. Vocês podem ver aqui embaixo que ele está aqui solucionando aqui, carregando os subproblemas e problemas para ver que ele consegue solucionar. O computador está processando. Pronto. Ele me trouxe aqui agora uma resposta, né? Ele está mostrando aqui, perguntou se eu quero a função deixar os valores originais ou mostrar aqui a resolução do solver, né? Ele mostrando aqui, ó, que o 19 ele soma, 58 ele soma, 99, por aí vai indo, dou OK. Você pode ver que o resultado deu 0, né? E ele somou aqui o 19, somou o 58, somou 99, 21 e por aí vai indo. Então a gente já tem aqui uma ideia aqui de que funcionou, porque se eu fosse somar todos esses valores, daria 185, mas a soma deles está dando 530, como eu tinha pedido. Vou mostrar aqui para vocês, eu vou até selecionar aqui todos eles aqui, vou botar aqui um sistema de filtro, ok? Onde que eu só vou mostrar aqui os números que sejam 1, né, aqui, pronto, só para vocês verem que a soma aqui desses valores está dando, ó, 530, soma dos valores selecionados, 530. Então ele conseguiu fazer aqui tudo que a gente queria, gente.
isso é muito interessante, né? Tudo isso que a gente está aplicando. São infinitas as possibilidades que você pode utilizar com suplementos e com solver aqui. Basta você ter criatividade e utilizar da sua lógica para que possa aplicar isso da melhor maneira possível. Lembrando que isso aqui são técnicas avançadas de Excel, que vocês podem aplicar de formas que podem ser, às vezes, para algum tipo de teste, podem utilizar na escola, podem utilizar de diversas maneiras. Show, gente? Então, qualquer dúvida, favor, deixem nos comentários, gente. A atividade de vocês vai ser vocês fazerem esses 3 exemplozinhos aqui pra mim, tá? Só que em vez de ser uma soma de 530, eu quero que vocês façam outro tipo de soma. Ah, deixa eu mudar aqui, pra eu mostrar pra vocês também dá pra fazer com outras formas. Em vez de ser 530, eu vou botar, sei lá, 700. Aqui. 700 aqui, tá mostrando aqui a soma. Vamos de novo aqui. Botei análise de dados. Análise de dados é pra uma outra aula. Vamos aqui, solver, né, mais uma vez. Então, qual vai ser o meu objetivo? Meu objetivo é que o resultado, deixa eu limpar aqui, meu resultado seja um valor de 0 também. As células variáveis já está aqui certinho, tem que ser valor binário, e esse aqui também tem que ter o valor aproximado de 0. Vamos ver se ele consegue resolver isso aqui. Chutei aqui mais ou menos, tá, gente? Ele está fazendo subproblemas aqui, vamos ver se ele consegue aqui fazer quais dessas somas chegariam ao valor de 700. Isso aqui eu não testei, tá, gente, em off. Então, a gente vai descobrir junto aqui. Então, ele tá fazendo ele tá fazendo 200, mais de 200 subproblemas aqui para fazer o critério de avaliação para ver se ele chega nos 700. Lembrando que quanto mais complexo, mais tempo ele vai demorar aqui pro processamento, mas ele vai conseguir fazer, né? Vou dar um corte aqui para ver quanto tempo ele vai demorar aqui, gente. Ele voltou aqui, ele fez cerca de 700 testes, mais de 700 testes. Ele não conseguiu chegar no valor exato, o mais próximo que ele chegou foi 699. Então vocês podem ver que ele chegou próximo, né? Ele tentou chegar o mais próximo possível com cada regra que eu dei pra ele. Então o resultado deu 1, sobrou 1. Que a soma foi do 699. Caraca, isso aqui de cabeça deveria dar muito trabalho, né? Tem algumas formas de fazer isso, dá muito trabalho. Então pra vocês verem como o Ferment Solver é interessantíssima, gente. Show? Então, mais uma vez, as atividades de vocês é fazerem aqui os 2 exemplos do escolher, ok? Com as funções, e fazerem também com a funçãozinha de solver. Qualquer dúvida, mais uma vez, deixe nos comentários. Se o Marcelo se despedindo, gente. Valeu, falou, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Fui!